Então, nós vamos falar de uma mensagem que tocou muito meu coração. De 15 em 15 dias, a gente vai lá no Paulo e na Val de Lúcia, meu irmão, minha cunhada, e a gente tem falado desde o começo, né? Tem estudado a Bíblia com eles. Eu estou até me encontrando lá, porque no princípio eu ficava um pouco enrolado. Mas, quando chegou nesse capítulo 4, Deus acendeu uma luz no meu coração muito legal, porque nós vemos o que está acontecendo hoje, e Deus deixou o exemplo lá no começo. Isso é muito importante. Então, nós estamos aqui para poder entender e compreender os mistérios de Deus, para quando a gente vê essa maluquice que está no mundo, que ficou doido o negócio, está cada vez pior, e a gente acha que é por acaso, ou que Deus não está ciente, e será que Deus não está vendo? Não, Deus está vendo e a gente sabe que Ele está ciente de tudo. Pastor, a gente vai deixar andar como está? Não, nós vamos continuar orando e clamando a Deus, pedindo a Deus. Eu não sou petista, não vou ser nunca petista, não sou de esquerda, não aceito a ideologia esquerda. Nós não aceitamos crente que aceita ideologia esquerda porque nunca se converteu ou não conhece a Cristo. Mas eu também não confio na direita. Eu confio em Deus, mas não voto na esquerda. Se eu tiver que votar, eu vou votar na direita. Com certeza, lógico, pelas coisas que eu vejo, que que não ferem a fé do cristão. Simples, é só por isso. Mas a minha fé está em Deus, não está no Bolsonaro. Até o próprio Bolsonaro falou, esse negócio de mito, negócio de Messias, ele não é o mito, ele não é o Messias. O Messias é Cristo. E nós devemos orar pela vida dele, nós devemos clamar por esta nação. Entendendo que, mesmo que a esquerda venha acabar, está escrito que haverá um governo mundial e que vai trazer dificuldade para nós, os cristãos. É fato. Por quê? Porque eu inventei isso? Não, porque Deus falou e deixou para que a gente entendesse isso. E é interessante que Ele deixou isso desde o começo da humanidade. Ele deixou coisas reveladas para a gente que é importante a gente entender. É para o povo ficar maduro. O que acontece com a oferta de Caim foi exatamente isso. Caim queria manifestar o que estava no seu coração e não manifestar o que Deus já deixou como determinação para eles. Porque no paraíso, Adão e Eva foram expulsos e um animal inocente morreu no lugar deles. Por quê? Porque era necessário o arrependimento. O que Deus deixou foi para que eles entendessem os seus pecados e manifestassem uma vontade de Deus. Um desejo que estava no coração de Deus e não no coração deles. Que eles matassem a vontade deles, porque era um desejo pecaminoso, para cumprir a vontade de Deus. Abel entendeu isso. Abel entendeu que o primeiro é do Senhor. Caim não entendeu, Caim deu um fruto da terra. Não é errado dar o fruto da terra, o errado é não entender que tudo é de Deus e que o primeiro é de Deus. Caim entendeu, Cael deu do primogênito, da gordura das suas ovelhas, ele deu ao Senhor. E não só deu, como sacrificou aquele animal em lugar dos seus pecados. Por isso Caim foi aceito. Por isso Abel foi aceito e não Caim. Abel recebeu restauração de Deus. Caim não recebeu a restauração de Deus. E a gente entende muito bem isso, porque no versículo 7 diz assim, o Senhor falando com Caim, se bem fizeres, não é certo que será aceito? Então quer dizer que ele fez o mal. Ele não fez o que é certo, ele fez o que é errado. Ele manifestou algo que estava no seu coração, um desejo que tinha no seu coração. Eu vou dar isso aqui para Deus. Mas Deus não pediu aquilo para ele. O problema hoje em dia é que as pessoas querem dar para o Senhor aquilo que elas querem e não aquilo que Deus tem pedido. O que o Senhor tem pedido a nós? O Senhor tem pedido a nossa devoção, a nossa obediência, a nossa entrega e sempre a Ele o primeiro lugar. Não é isso que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33? Abre para mim, por favor, Lourdes.
Vamos ler do 32 ao 34. Olha o que está escrito. Diz assim: porque todas estas coisas os gentios procuram. Procuram o quê? Olha o desejo do coração de Abel. Desejam casas, desejam bens, desejam comer, desejam se vestir. E eles procuram por isso. E aí ele continua. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas. É normal. Claro que a pessoa não precisa de comer, não precisa de se vestir. É lógico. Aí ele continua, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo, não que o Pai não vai dar, o que ele está dizendo é que, em primeiro lugar, a Deus, porque toda a fonte de sustento vem de Deus. Como que alguém vai buscar algo pelas suas forças, sabendo que o Criador fez todas as coisas? Sem honrar ele. Abel honrou. Então o que ele fez? Ele deu a Deus aquilo que Deus deu a ele. E Deus continuou a o servir e a alimentar e a dar graça sobre Abel. Olha a continuação e diz, versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo e basta cada dia o seu. Então, o que Abel fez foi entender que tudo vinha de Deus. E que ele era pecador, porque senão não tinha feito o sacrifício. E que ele dependia de Deus somente. Caim não, manifestou aquilo que estava no seu coração. A maldade que havia no seu coração. Por isso Deus diz a Caim, e diz para todos aqueles que dão qualquer coisa para Deus, se bem fizeres não será aceito, mas se o mal, com certeza não será aceito. Na casa de Deus, ou em qualquer lugar onde a gente está, todo o primeiro lugar é de Deus. Tudo que nós recebemos, nós devolvemos a Deus. Eu poderia aqui falar de dízimo, as pessoas aproveitam esse texto, ou outros textos, para falar de dízimo, mas esse texto está falando, não é de levar algo à igreja, é de sua vida ser igreja em qualquer lugar. Em qualquer momento, porque tudo foi Deus quem deu. Abel não estava na igreja, Abel estava no campo. Ele monta um altar, um lugar de matança, faz ali o seu sacrifício do que era melhor do seu rebanho, dos primeiros filhotes. Ele dá o que é melhor para Deus. Ele diz, Deus, tudo é teu. E é o que nós devemos fazer, oferecer a Deus toda a nossa vida, os nossos filhos, e tudo é de Deus. Mais interessante que há uma perseguição. E é o ponto onde eu queria chegar. O que nós vemos hoje é o que aconteceu nessa história. Uma perseguição àqueles que querem fazer o bem. Uma perseguição àqueles que querem trazer a verdade. Porque Abel testemunhava do que era certo. E Caim se aborreceu com Abel por causa do seu testemunho e o matou por causa do seu testemunho. Por isso Deus indaga a Caim, a partir do versículo 8, diz, e falou Caim, versículo 9. Por isso o Senhor falou com Caim, depois que ele matou o seu irmão. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele ainda mente dizendo, não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Ele mata o irmão e mente para Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ele sabe quem é Deus e conhece Deus, porque está fresco na mente deles o que Deus fez, porque papai e mamãe falaram. Adão e Eva já disseram tudo para eles. Eles sabem que o papai e a mamãe foram expulsos do paraíso, porque não obedeceram a Deus. E Deus soube o que Adão e Eva fizeram. E não ia saber o que Caim fez? Então Caim aqui está dando uma desculpa para Deus, daquilo que Deus já sabe. Deus está fazendo a mesma pergunta que fez a Adão no paraíso. Adão, onde estás? Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia. Deus não sabia o que ele fez?
Deus pergunta a Adão para ver qual é a resposta de Adão, para mostrar para Adão o que está no coração dele. E a mesma pergunta de Deus para Caim é essa: cadê o teu irmão? Porque Deus sabe. E às vezes nós ficamos tentando esconder os nossos pecados, mas Deus já sabe. Mas o interessante é que Caim matou Abel por causa do testemunho de Abel. O que nós vemos hoje? Uma multidão de pessoas que não têm compromisso com Deus e que odeiam o testemunho da verdade. Hoje eles estão tentando calar a igreja, parar a igreja, paralisar os crentes. Até os políticos, agora que são cristãos, podem receber voz de que não podem mais ser políticos porque pregam a palavra e porque são cristãos. Está saindo, estão tentando botar uma lei para que tire os políticos cristãos e que não possam ser eleitos. Eu não sei se é tirar ou só se os futuros não podem ser eleitos, se forem cristãos. Por quê? Qual é o problema de ser cristão? É por causa da palavra, é por causa do testemunho de Abel, por causa da verdade que é falada. Não é nem às vezes pelo ato deles, mas é pelo testemunho que é falado. É pelo testemunho que pregamos, que aponta o erro. O que Abel fez foi apontar o erro de Caim e aponta o erro para a humanidade, de não servir, de não buscar, de não ouvir, de não obedecer a Deus. E aqui Caim se aborrece, porque viu o testemunho e não quis seguir, porque queria seguir o que estava no seu coração. O Senhor nos pede uma aliança com Ele. O Senhor nos pede para que a gente mantenha o nosso testemunho, custe o que custar. Eu sei que a palavra é dura às vezes quando a gente diz testemunhar até a morte, mas é o que o Senhor nos pede. O Senhor nos pede porque é o nosso dever falar do amor dele até morrer. E sabemos que o mundo vai continuar a nos odiar, porque está escrito, e quando eu digo mundo, eu digo todo o sistema. E algumas pessoas que aderiram ao sistema também odeiam a palavra de Deus. Porque muitos se fizeram cristãos hoje para poder deturpar a palavra de Deus, para poder continuar nas suas mandingas, para continuar nas suas feitiçarias, para continuar nas suas modalidades indecentes e tantas outras coisas, mas dizendo, sou crente, porque Deus é amor. O Deus que é amor corrige aquele que não faz o que é certo. Porque a correção de Deus vem de uma forma que a gente não compreende e que ele deixou escrito no começo. Nesse capítulo, vem mostrando tudo isso. Olha só, quando Deus fala com Caim, Deus condena Caim agora a ser vagabundo. A palavra nod, que é para a terra em que o Caim foi, quer dizer vagar. Vagar. Provavelmente o que Deus estava falando para ele é que ele iria vagar pela terra. Por quê? Porque a terra não mais sustentaria a Caim. Vocês acham que a terra hoje sustenta a humanidade? Não, a briga por causa da terra é o que acontece hoje, estava acontecendo lá e Deus deixou o recado. Maldito é a terra, maldito é porque o teu irmão clama da terra por mim. O sangue do teu irmão, que foi morto por você, clama por mim. Vagabundo será. Você vai penar, você vai fugir. E está escrito, olha só o que diz aqui, ó, versículo 11, olha só, de Gênesis capítulo 4. Agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. A terra hoje que vivemos não produz mais aquilo que deveria produzir. As pessoas hoje trabalham com dificuldade para receber o seu sustento.
Por quê? Porque Deus pesou a mão. Deus pesou a mão. E o que acontece é que as pessoas estão fugindo de Deus. Olha o que está escrito, a continuação. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoado. Ele achou que o que ele fez ainda não tinha perdão. Ele achou que aquilo que ele fez, para ele, Deus não queria mais saber dele. E aí continua dizendo: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Olha, o que as pessoas fazem hoje é se esconder da face de Deus por causa da palavra dele, por causa do que ele diz, porque eles querem fugir, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Sabe qual era o medo? É muito legal isso aqui. Qual era o medo de Caim? Que o próximo filho de Adão fosse correr para trazer justiça ao que aconteceu, matando Caim. Por exemplo, quando Sete nascesse, ele seria o vingador de Abel, para ir lá matar Caim. Mas Deus não permite. Deus diz, na continuação, diz assim: e o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. O castigo vem para quem? Para quem matar a Caim, correto? É engraçado que depois a gente vai ver um negócio. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Esse sinal aqui é impossível da gente saber que sinal era esse. Mas eu só quero trazer um negócio para os irmãos. Hoje o sinal da condenação é o sinal daqueles que fogem de Deus e não querem ouvir a Deus. O sinal do anticristo, o sinal 666, são as obras daqueles que não querem servir a Deus. Eu não sei se era isso, exatamente isso, ou se Deus botou uma tatuagem, alguns falam que é tatuagem, outros falam que era negro, ficou negro, um monte de baboseira que não tem... Ficou defeituoso, ou na testa, não interessa. O que importa é o que a gente vê na leitura. Ele ficou fugitivo, quer dizer que ele não queria ver Deus, ele saiu da presença de Deus, ele não tinha mais nada a ver com Deus. E Deus está dizendo para aqueles que o amam, ou para todos os outros que ficaram, que não poderiam matar, se vingar, porque a vingança não é do homem, a vingança é de Deus. Nessa leitura, nesse contexto, a vingança é de Deus. E quando nós vemos Deus se vingar? Quando foi? Quando foi? Na arca. Deus eliminou todos, salvando 8, porque a iniquidade e o pecado aumentou de uma forma tão grande na terra que Deus eliminou toda a humanidade, que havia salvando 8 pessoas. Está escrito, porque a justiça vem de Deus. Olha agora, a partir do versículo 16, eu não vou ler, porque agora Caim tem a sua esposa, mas eu vou ler lá no final, no versículo 23, onde Lameque, descendência de Caim, fez algo cruel. É interessante, porque ele já em cima, ele no versículo 19, já tem algo diferente na humanidade. Ele toma para ele 2 mulheres. Deus fez homem e mulher. Lameque já toma para ele mais uma mulher. Ele não tinha uma só, ele ficou com 2 mulheres. Entendem isso? E ele agora se gaba para as mulheres que ele tem. No versículo 23 ele diz assim: e disse Lameque às suas mulheres, a Ada e a Zilá: ouvi a minha voz. Presta atenção, é isso que ele está dizendo para as 2. Olha, ouve o que eu vou falar para vocês 2. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Ele está se gabando para elas pelo que ele fez. E aí no versículo 24 diz assim: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Eu só quero parar para a gente poder entender uma coisa. Leia o versículo 15. O que está escrito no versículo 15?
O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. O castigo era para quem? Para quem matasse a Caim, correto? Agora lê o versículo 24. Porque 7 vezes Caim será castigado. Ué, o castigo de 7 não era para quem matasse Caim? Como é que o castigo agora está sobre Caim? No que parece na leitura, é como se ele estivesse se gabando que aquele que o matasse receberia 70 vezes mais do que recebeu aquele que matasse, ou recebesse aquele que matasse a Caim. É como se ele estivesse falando: agora o meu pecado, a minha maldade é muito maior do que a maldade de meu avô. Vocês entendem como é que chegou a maldade, como ficou a maldade naquele lugar? Mas para vocês verem como estavam distantes. Mas eu só quero que os irmãos entendam uma coisa. Esse é o mundo hoje em que vivemos. O mundo que não quer servir a Deus, que quer fazer os desejos do seu coração. Ainda zombam de Deus. Entende o que a gente está vivendo hoje? Por que essa guerra na mídia? Por que essa guerra no governo? Porque não é por causa de covarde, 19, não é por causa de homem querendo ser mulher ou de mulher querendo ser homem. Não, é por causa da palavra que corrige todo mundo. Porque se bota a palavra, o que acontece? Eu errei? Não, eu falei covarde 19 mesmo. Falei, porque é uma covardia o que estão fazendo na mídia. Então, hoje, a briga não é uma briga de simplesmente políticos. A briga é uma guerra contra Deus. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, Saulo estava perseguindo a igreja, o que Jesus falou para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando o povo de Deus, em Israel, os hebreus estavam sendo seguidos pelos seus inimigos, Deus falava o que para o seu povo? Não precisa se preocupar não, porque é comigo, a luta é comigo. Quantas e quantas vezes? Então a gente precisa entender que a batalha hoje que nós vivemos não é uma batalha de times querendo uma taça. Não, é uma batalha do inferno contra os filhos de Deus. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de sistema e de pessoas que aderiram ao sistema do mal. Entendem isso? Porque Caim aderiu ao sistema do mal. Ele queria fazer o que estava no seu coração. Ele não queria ser punido e se tornou fugitivo e da presença de Deus, para não ver Deus, para não ouvir Deus, para não ver o testemunho de Abel, que agora gritava da terra. Abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 6. Não houve arrependimento. O testemunho de Abel era de arrependimento. O testemunho de Caim, não. Me aceite, Deus. Eu quero continuar fazendo o que eu quero. Me aceite. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Olha o que diz aqui. Olha só que coisa interessante, esse texto aqui, eles vão se completando, vão se unindo, olha só. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, nós falamos sobre isso, não falamos? O quê? O altar é lugar de matança. Então, debaixo do lugar de matança, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que Abel foi morto por causa de quê? Por causa do testemunho, ele foi sacrificado, mas a alma dele está nos céus, com o Senhor. Olha a continuação da leitura, vê se não é o texto que nós estamos estudando. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tremendo isso, né? Tremendo. Olha o que ele fala lá no começo, nos ensinando o que está acontecendo hoje. Quantos não estão sendo violados e mortos por causa do testemunho que dão? A covardia que é feita não é porque roubou, porque adulterou, não é porque matou alguém, mas é porque pregou a verdade. Quantos estão escondidos hoje em cavernas? Quantos?
muitos. E hoje nós ainda temos um pouco de liberdade no Brasil para falar, testemunhar, mas eles já querem calar a nossa voz também. Mas estão clamando da terra os que foram mortos. Aliás, no céu, o sangue na terra, clamando para que Deus julgue. Deus é justo, o amor de Deus é justo. Deus vai punir. Isso é a maior verdade que tem. Deus não vai passar a mão na cabeça. Deus vai punir aqueles que não servem a Ele. Porque não servem para nada. Porque não amam, não aceitam o testemunho que é falado. Nós estamos pregando uma verdade, não é para dizer que somos melhores, porque nós não somos. É o testemunho de Abel. Eu não sou bom. Deus, do meu primeiro está nas tuas mãos. Eu sacrifico, porque eu deveria morrer. Testemunho de Abel. Ele não está dizendo sou melhor do que meu irmão. Ele está dizendo eu preciso do Senhor, tanto eu quanto meu irmão. É essa verdade que nós pregamos, não tem outra verdade. O mundo precisa ouvir e entender isso. O mundo precisa de arrependimento e nós devemos pregar arrependimento. Se eu e você não nos arrependemos, a hora é essa de virar para Deus. Deus, eu me arrependo dos meus pecados, da mentira que eu estou envolvido, dos desejos do meu coração e volto para Ti. Como é importante a gente saber isso. Olha, nós estudamos na terça-feira. Como aquele estudo me fez bem? Abre comigo em Neemias capítulo 10, a partir do 35, para que a gente entenda. É daquele povo que voltou da Babilônia. O estudo que nós estamos fazendo, e aí o povo está na terra, poucos estão na terra dos que voltaram da Babilônia, porque a maioria gostou da Babilônia, quis ficar lá, eles gostavam de praticar aquilo que estava nos seus corações, mas poucos voltaram. E nesse capítulo aqui, eles fazem um concerto, um acerto com Deus, é o que nós precisamos fazer todos os dias, é toda hora, é o momento de nós olharmos para Deus e falarmos: Pai, conserta a minha vida, a minha história, conserta as minhas atitudes, eu preciso testemunhar de Ti. E no versículo 35 eles dizem assim, vê se não é a atitude de Abel. Claro, Abel, logo no começo, entendendo que a vida dele era do Senhor. Esses, porque vieram do cativeiro, vieram da correção do Senhor, dizendo assim, que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, as primícias dos frutos de todas as árvores. É o primeiro, não foi o que Caim fez. Hoje o mundo é orgulhoso, primeiro eu, o que sobrar é de Deus. E não estou falando de dízimo, de trazer para a igreja, eu estou falando da vida, tudo é dele. Porque Deus pode chegar e falar para você, vai ajudar um irmão seu, vai ajudar um pai seu, vai ajudar um parente seu, vai ajudar alguém na rua. E aí você está com aquela primícia, para quem o que você vai fazer? Vai dar. Pastor, assim ninguém vai dar dinheiro na igreja. Nós não estamos preocupados com a igreja física, com a igreja, a instituição, nós estamos preocupados com a igreja, que é templo de Deus. Com a igreja que é templo de Deus. Claro que nós podemos melhorar o local, mas primeiro é o de Deus, que é ajudar os órfãos e as viúvas. Está escrito. Não sou eu que inventei isso, não. Mas eles aqui estavam fazendo e trazendo para a casa do tesouro para que houvesse sustento para os sacerdotes e os levitas que não tinham terra, que não tinham trabalho, e que o trabalho deles era falar da palavra de Deus e ela precisava ser falada com primazia. Então, eles voltaram a dar os primeiros frutos, as primeiras ofertas ao Senhor novamente e praticar as primeiras obras. Olha a continuação. De todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, de levar os primeiros. Os primogênitos dos nossos filhos, os primogênitos dos nossos filhos. Os nossos filhos foram oferecidos, dados ao Senhor. Vocês são de Deus. Até a que veio depois, também nós oferecemos, nós demos ao Senhor, É responsabilidade de vocês entender o ato dos pais. Entendam isso. Os primogênitos dos nossos filhos e os dos nossos gados, do nosso gado,
como está escrito na lei, e que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos ao sacerdote e as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra, e aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que os sacerdotes, filhos de Arão, estariam com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Os levitas espalhados pela terra recebiam do povo a primazia e levavam de tudo aos sacerdotes. Isso era para dizer: Deus, o primeiro lugar é teu. Esse é o testemunho de Abel. O testemunho de Abel é esse: Deus, tudo que eu tenho é teu. Por que é de Deus? Porque foi Ele que deu. É como se eu dissesse: Deus, eu te honro, nada me falta. Ou se faltar, eu te honro porque o Senhor me deu vida. Eu nem merecia nada disso, mas o Senhor me deu, esse é o testemunho. E eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua vontade. Eu não vou cumprir o desejo do meu coração, eu vou cumprir o desejo do teu coração. É o que está escrito, é o que está acontecendo. Mateus, capítulo 18, versículo 22. Quando Lameque ou Caim, pecaram, e essa foi a sentença de que Deus julgaria, Deus viria com justiça. Só quero abrir um parênteses só para a gente poder entender. Quando Deus estabelece o seu povo na terra, Deus cria cidades, refúgios, para que o vingador de sangue, por exemplo, Rafael matou o Paulinho, e aí depois a Luli, que já teve, depois que eles casaram, tiveram um filho, fosse vingar a vida do seu esposo. Isso no casamento, claro, é uma hipótese, porque vocês não têm filho agora, não estão casados, então não tem nada disso, só uma ilustração. Mas o seu filho teria todo o direito de vir vingar a morte do seu pai, matar o Rafael. E aí foram feitas cidades de refúgio para que o Rafael fugisse, se ele matasse o Paulinho sem querer. Se fosse sem querer, ele tinha o direito de fugir antes de ser morto. Deus deu esta lei para representar Cristo, cidade de refúgio, tá? Mas no começo e agora, nós não temos o direito, sem a lei dos homens, porque a lei do homem diz: se alguém vier te matar, você tem legítima defesa, correto? Só para a gente poder entender. Mas a lei de Deus me diz que eu devo perdoar, não amaldiçoar. Quantas vezes? Está lá escrito. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes. A quem ele está lembrando? Lá do começo. Ele está lembrando lá do começo, porque é como se o perdão que parecia que não haveria, ele está dando a nós o direito de perdoar todos os dias aqueles que nos cometem mal. Por quê? Porque a vingança é do Senhor, e no final ele vai vir com justiça. A vingança não é nossa. Não somos nós que vamos sair por aí quebrando todo mundo. O nosso dever é testemunhar, falar da verdade, mostrar que tudo o que temos é dele, para que eles que estão odiando a lei, o reino de Deus, possam pelo menos se converter e mudar a direção dos seus caminhos. Essa é a palavra que Deus deixou para o nosso coração. Ele está falando para mim e para você: conserte-se. Os primeiros frutos, os primogênitos, tudo é meu. Para quê? Para testemunho a este mundo caído. Como que a gente testemunha? Às vezes nem abrindo a boca,
Qual foi a mensagem de Abel? Vocês viram Abel falando para Caim, Caim, converta-se, Caim. Eu não sei, de repente, né, a gente não estava lá, mas o importante que Deus deixou escrito foi o testemunho da obra que ele estava fazendo. O que nós temos deixado? Nós estamos sendo perseguidos por quê? Por causa dele, por causa da palavra dele, porque ele é Senhor. Não é porque nós somos bonitinhos, ou porque temos dinheiro, ou porque nós fizemos alguma coisa muito legal. Não, é porque o mundo não aceita o testemunho de Deus. Bem, essa é a palavra que eu queria trazer para nós esta noite, encerrando com 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao versículo 16, que completa, que fecha, que mostra a verdade de quem somos. 2 Coríntios, capítulo 2, do 14 ao 16. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar. Isso é lindo demais. Parece que o mundo nos engole, parece que a gente não tem força nenhuma, parece que nada dá certo, parece que quanto mais a gente ora, mais difícil fica. Parece que quanto mais se fala a verdade, parece que mais o povo não quer ouvir a verdade. Parece algo absurdo. Você está falando, não faz isso é preto, é preto, é preto, é preto. Não, isso é azul. Não, isso é amarelo. É amarelo, mas está preto o negócio, a pessoa consegue mentir. Bate em você em tudo para querer mentir daquilo que você está falando que é verdade. Está nítido que é verdade, mas as pessoas faltam te agredir por causa disso. E Jesus, Deus nos deixa esse alívio, esse consolo para o nosso coração. E graças a Ele, nosso Deus, que sempre nos faz triunfar não é uma vitória comum, não é pelo seu braço, não é pela sua força. E por meio de nós, é em Cristo, tá? Ele é o noivo, correto? Mas o que ele manifesta é na noiva. É a noiva que ele adorna. As pessoas veem a noiva, mas é o poder de Deus que está na noiva. Olha lá. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É o testemunho de Abel. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem também. Versículo 16. Para esses, certamente cheiro de morte, para a morte. Para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Sabe o que ele está dizendo? O cheiro lembra de Abel. É o sacrifício do inocente que morreu pelo pecador. Não é a fragrância do nosso perfume. Não é a fragrância de Cristo, da sua morte e ressurreição. Do inocente que morreu pelo culpado. É isso que nós exalamos. É esse cheiro que nós exalamos. Para muitos, cheiro de morte, porque não querem ouvir e dar atenção para o testemunho de Abel, que é o meu e o seu testemunho. Entenderam? Hoje nós vamos sair daqui pedindo a Deus cada vez mais direção para as nossas vidas, para que a gente sempre volte ao lugar de onde nós caímos. Porque para servirmos a Deus, é necessário darmos o mesmo testemunho de Abel e não de Caim. Caim fugiu, virou vagabundo. Não vagabundo no termo que a gente conhece, né? Porque não tem dinheiro. O cara virou vagabundo porque não tem dinheiro, pede esmola. Não, é fugitivo da face de Deus. E nós não somos esses. Nós somos aqueles que não encaramos a Deus. Não, nós não encaramos a Deus, porque Ele é santo. Mas nós nos ajoelhamos quando o vemos. Não fugimos. Eu imagino essa cena do dia da volta do Senhor. Enquanto nós estivermos frente a frente com Ele. Cara a cara a gente não vai conseguir olhar. O que nós fazemos? Nos jogamos no chão. Nos humilhamos diante dEle. Porque Ele é santo. Ele é Senhor.
Mas aqueles que não vão virar o rosto, porque vão ter medo dele, porque receberam a condenação.